Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, hein? O Fogão que já se prepara aí para enfrentar o Racing. Tem toda aí a negociação do novo treinador. Tem jogador chegando aí também da Arábia para o time do Botafogo. Ficam interessados em saber tudo isso e muito mais do Fogão? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo o palpite dessa partida de hoje contra o Racing. Deixa aqui nos comentários o seu palpite. O meu palpite é 3-0 Botafogo. E o seu? Comenta aqui embaixo. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vai? Vamos falar desse jogo que a gente acaba se perdendo e isso é muito perigoso. Essa semana foi muito agitada. Só queria saber, só por curiosidade, curiosidade mesmo. Vai. Ô Rafa, por curiosidade, agora é sério, provavelmente existe mundial de futebol de botão, né? Tem a rivalidade aí contra a Argentina, Uruguai, tem porradaria, como é que funciona? Não, é mais com... Agora o Chile está com alguma evolução em algumas modalidades de futebol de mesa, não é que eu jogo dadinho, vocês aí em São Paulo jogam bolinha. Existem 10 regras que são reconhecidas pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, mas apenas 3 regras são internacionais. E a bola 12, que é o que se joga em São Paulo, é uma regra internacional. Tem até campeonato mundial. Na Bulgária, a gente disputou uma vez campeonato mundial, no Chile, aqui no Rio também, aí em São Paulo também. Talvez numericamente, em âmbito global, de todas as modalidades do futebol de mesa, a mais praticada é a bolinha 12. O Birner falou que gostaria de fazer uma partida contra você. Vamos fazer o desafio do botão? Não, tem o Birner, tem o Rodrigo Cassino, tem uma galera. É só a firma arrumar uma mesa, botar aí na redação. Um espaço aí mais tranquilo, a gente faz o torneio. Vamos fazer! Copa Jesse James de futebol de mesa. Exatamente! No show vai ter. Vamos fazer o desafio do botão aqui. Passa no Disney Plus, que vai aumentar a audiência, vai estourar de assinantes. Passa no Disney Plus. Vamos agora pro provável Botafogo. Desafio do quê? Desafio do botão. O Zé aprendeu mais sobre o botão. E é legal, o futebol de botão tá crescendo. Futebol de mesa. O quê? Vamos lá, provável Botafogo e o provável Racing na tela. Não, só o Botafogo, não põe o Racing, não. Eu não quero, que o Botafogo vai ganhar. Ele vai jogar sozinho? Da minha cabeça, sim. O Botafogo vai ganhar e tem que ser só o Botafogo. Vai jogar sozinho, Eduardo de Menezes? Não, olha, a gente vai pôr na tela o provável Botafogo e você pode discorrer sobre as escolhas, este provável time. Rafa, não sei se você tem o retorno aí, mas fale um pouquinho desse provável time que deve ser escalado hoje por Cláudio Caçapa. Ainda não chegou um novo treinador. Do Botafogo, põe aí. Qual que é o provável? Você tem retorno aí, ô Rafa? Tô com retorno, sim, de vídeo. E vou dizer uma coisa. Você quer nos tempos do rádio, meu querido Eduardo de Menezes? No pique do rádio, vai. Então vamos lá. Vai, o hino ao fundo. Isso aí, deixa o hino ao fundo. Nosso imenso prazer, tradições... Berço dos craques que ajudaram a construir a história do futebol pentacampeão do mundo. O Botafogo de Futebol Regatas, escalado pelo técnico Cláudio Caçapa, vem com John Goleiro. Na lateral direita, Vitinho. A dupla de zaga composta por Jair e Barbosa. E na esquerda, Alex Telles fecha o sistema defensivo. No meio de campo, Gregory e Marlon Freitas são os 2 volantes. Na segunda linha, Arthur pelo lado direito, Savarino centralizado e Matheus Martins pelo lado esquerdo. Fechando no comando de ataque, Igor Jesus. Este é o Botafogo. Sempre vinha alguém do plantão. Este é o Botafogo. Muito bem, Rafael Marques. Trepidante Rafael Marques. O Botafogo tem X jogos, X vitórias, X empates, X derrotas. Machadão fazia o Machadão, grande. A pegada seguinte, né? Grande Domingos Machado. Aliás, nós temos aqui na mesa pessoas trabalhando no rádio. E eu trabalhei com o Vitor Birner na Rádio Globo. Você também, Rafa, o Zé também passou por lá. E nunca vou me esquecer. Jamais. Eu jamais vou me esquecer. Um dia no Globo Esportivo que o Oscar perguntou pro Birner qual é a manchete da Portuguesa. Ele falou, não tem, Oscar, não aconteceu nada lá hoje. Eu podia vir aqui enganar. Isso foi genial, Birner. Tem coisa pior. Pô, quebra de cara. Tá certo, Birner. Não vai mentir, não. Que lindo, cara. Tinha notícia. É isso. Não aconteceu nada, vai inventar notícia. Teve um outro repórter famoso em São Paulo, cobrindo o São Paulo, perguntaram qual era a notícia do São Paulo. Notícia que não tem notícia. Exatamente. Diga, Rafa. Então, mas o Vitor Birner foi gravar. O Vitor Birner foi gravar o Quintal da Globo e só Deus sabe o que aconteceu. O que botaram no ar, como ele cobriu a Portuguesa. Tava fitão, inclusive. Exatamente. E ele sabe disso. Eu era o produtor naquela ocasião, mas não conta pra ninguém. Vamos lá para o Botafogo hoje contra o Racing e sem ainda o treinador efetivo.
Não tem o efetivo ali. Mas estão falando de Hernan Crespo, o Textor vai hoje aí, você me contou ontem. Como é que deve ser? Ô, Rafa, eu até abri aqui pra te chamar, dizendo que eu acredito no Botafogo. Mas Ingressos esgotados? Então, como se apegar e não deixar, como disse a Nath aqui, essa torcida desiludida ou não? Não esgotou, deixa pra lá... Como é que tá aí? Não esgotou, não. 32 mil vendidos antecipadamente e a capacidade do estádio é 45 mil, mas devem ter sido colocados à venda algo em torno de 40, 41. Não foram todos comprados, mas é uma parcial, digamos, até razoável pelo momento do time na temporada. O Botafogo que já perdeu a Supercopa para o rival Flamengo, já foi eliminado precocemente no Campeonato Carioca, perdeu o jogo de ida na Argentina, no meu cilindro, por 2-0, mas de lá para cá, a sensação que eu tenho é que a lavagem de roupa suja, como diriam os nossos antepassados, ela foi mais ampla. Ela passou a envolver também torcedores, influenciadores, jogadores fazendo meia-culpa. Depois daquele embate em declarações entre o Alexander Barbosa e o John Textor, num certo conflito que não chegou a ter grandes proporções, eu acho que o cenário mudou. E a gente percebe um Botafogo muito consciente da responsabilidade que tem essa noite. Acompanhem o raciocínio, companheiros. O Botafogo, depois de hoje, só joga na abertura do Campeonato Brasileiro, que será no último fim de semana do mês de março. Hoje é dia 27 de fevereiro, então são 30 dias de intervalo até a próxima competição. A ideia, a intenção do John Textor finalmente é ter logo um treinador. Se ele não tinha pressa até 2, 3 semanas, a perda do primeiro jogo lá na Argentina, da maneira como ela se desenvolveu, mudou um pouco essa perspectiva. Então apareceu o nome do Hernan Crespo oferecido ao Textor. Ontem eles já conversaram virtualmente e acontecerá uma nova conversa, porque o primeiro contato foi bom, foi interessante. Então pode ser até que amanhã, sábado, no meio do carnaval, o Textor resolva finalizar essa negociação e anunciar o Crespo como novo técnico do Botafogo. É o nome do momento. Já foi Roberto Mantini, já foi o André Jardine, já foi o Tata Martino, já foi o Rafa Benítez, já foi o Vasco Matos, inclusive estava praticamente certo e depois a negociação melou. Então agora parece que o Botafogo finalmente vai chegar ao nome do seu treinador, que será o Hernan Crespo. E aí ele vai ter tempo para treinar o time até o Campeonato Brasileiro. Agora, não pensem os torcedores e os fãs de esporte em geral que isso torna menos relevante ou menos importante o título essa noite. Se o Botafogo vencer logo mais o Racing, conquistar a Recopa Sul-Americana, será o terceiro título internacional do clube. O primeiro foi em 93, contra o Peñarol, no Maracanã. O segundo foi a Libertadores do ano passado, contra o Atlético Mineiro, no Monumental de Nunes. Ou seja, se vencer hoje, será o primeiro título internacional no seu estádio, no Tapetinho, no Newton Santos. Então isso também tem toda uma simbologia. A torcida alvinegra é muito supersticiosa. E aí, o jogo de logo mais vai ser habitado pelo Jesus Valenzuela, árbitro que, em competições internacionais, apitou 4 vezes jogos do Botafogo. 2 empates e 2 vitórias. Sabem quais foram as 2 vitórias? Aquele 6-0 sobre o Aurora, pela pré-Libertadores do ano passado, aqui no Newton Santos, e uma vitória sobre o Universitário do Peru por 3-1 na fase de grupos. Ou seja, com o Valenzuela no comando, e se isso serve para algum dado, pelo menos na mais rasteira das possibilidades, agradará aos incontáveis supersticiosos torcedores alvinegros, é um dado importante, porque nos 2 jogos que ele apitou no Botafogo aqui, o time venceu e bem. Então precisa vencer por 2 gols, para levar pelo menos para os pênaltis, ou por 3, para sacramentar no tempo normal. E para isso conta com a volta do Gregory, conta com a volta do Arthur e com o apoio do seu torcedor. A sensação que a gente tem em termos de atmosfera é que o cenário está bem propício a isso, mas o time precisa corresponder, porque a exceção de uma boa parte do clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, em 2025 o Botafogo não foi nem sombra, e que bom que sombra não falta aqui no Newton Santos, felizmente, nem sombra do que foi o time do ano passado, Edu e amigos. E agora vai ficar essa expectativa em relação ao treinador, e a gente falava aqui ontem também, se não ganha o título mais uma vez, mais um sucesso na temporada, aí vão cobrar ainda mais. Cris, pode botar minha labareda no meu telão, por favor. Já fez 4 no Botafogo aí. Olha aqui a minha labareda. Quanto Vocês de não vão cabeça? entrar... Deixa eu falar uma coisa pro Botafoguense. Enquanto eles falam aí, não deixa eles entrar na mente de vocês não, hein? Porque é isso que eles querem, entrar na sua mente. Entrar na sua mente. Entrar na sua mente. Reza, Venê. Mas reza com a fé que você tem. Se aquele dia sua mãe me xingou daquele jeito, eu quero ver amanhã. Venê. É melhor você trocar as férias com ela, Venê. Deixa
Deixa eles, Fogão. Eu estou torcendo para o Botafogo. Mentiroso! Não acredito mais em você. Você era meu torcendo. fechamento e não é mais. Tem uma frase Agora que eu você gosto muito. é fechamento desse aí, ó. O homem é o lobo do homem, Fernandinho Amaya. Eu estou torcendo para o Botafogo de futebol e regatas. Porque esse é o Botafogo que eu gosto. Olha, Cara de pau, Botafogo joga hoje. De novo, como é que é, Fernanda? Eu assisto só por conta de vocês, eu não entendo muito de futebol, então. Hoje é o segundo e último jogo que a gente chama de jogo da volta. Da final da Recopa. Eu olhei a taça, eu fui lá treinar, lá no estádio. Bonita a taça? Bonitinha, tá? É. Muito bonitinha ela, tá? Brilhosinha. Poucos Dourada. têm, sabia? Poucos têm, é. Lindinha ela. O Botafogo tenta essa taça hoje dentro do estádio Newton Santos. Cadê? Dia de decisão para o Botafogo. O Alvinegro entra em campo às 9h30 da noite no estádio Newton Santos para encarar o Racing em partida valendo o título da Recopa. Após a derrota por 2-0 no jogo de ida, o Glorioso precisa vencer por 3 gols de diferença para ser campeão. Vitória por 2 gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis. Para a partida, Caçapa tem 2 retornos importantes. Gregory, que cumpriu suspensão na ida, e Arthur, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa, devem estar entre os titulares. Já a equipe argentina deve ter o mesmo time que jogou a primeira partida em campo. Após a eliminação no Carioca, o Botafogo tem prioridade máxima na Recopa e depois inicia a preparação para a disputa do Brasileiro. A expectativa é de casa cheia e uma bela festa da torcida no Newton Santos, na busca pelo título inédito. Muito bem, Lucas Pedrosa, Venei Casagrande, boa tarde vocês aqui. Que é isso? Me entregaram. Não é obra minha. Falaram para eu te entregar isso aqui. Não, você pode ficar. Dá pra esse senhor aqui também. Não, eu não quero Pode isso, dar, não. o dele é do Eu não tô 220. secando. Isso aqui foi produção, tá? Não é obra minha. Você pode usar muito, Pode tá? ver que tamparam. Pedrosa, aqui vou ser tudo. sincero. Se não usar... Guarda a energia pra Nem depois, vem que nem amanhã os preciso dois. usar. Nem preciso usar. Não precisa? A pé eu não chego amanhã. Guarda a energia. Tá caro. Ó, a energia tá cara. Eu vou entregar de A volta. conta de luz chegou lá em casa ontem. Tá caro. Tá cara. O verão tá bombando. Economiza energia, nem Vou precisa de economizar, não secador. precisa. Vai por mim. Alex, aposenta o secador. Ô, Fernandinho, não carapilha. A gente tá brincando, pô. Tá vendo isso aí, hein, Marlon Freitas? É tempo Tá de vendo, Botafogo, né? pô. Tá vendo? Não, eu vou cortar e vou mandar. Vocês estão achando que não? Tudo isso vai ficar recortadinho e vou mandar agora lá pra minha cavalaria alvinegra que joga hoje. Enquanto Pedrão. isso, tá sua mãe. Aquele menino! Não é essa minha mãe, não, você sabe, né? Quando você entra nesse modo me implicar. Ó, Pedrosa, você vai entrar no balaio também. Renê, respeita o Botafogo. Pelo visto aí, ó, tem volta. Tem jogadores voltando. É. Agora vai. O outro jogo, o primeiro jogo, agora vamos falar sério. O primeiro jogo não tinha um Gregory. Porque o Gregory tomou o vermelho na final, né? Todo mundo sabe. E ele teve que pagar essa ausência no próximo jogo. E foi o jogo da Recopa. Então tem o retorno do Gregory. E tem também o Arthur, que se machucou durante o Carioca e tá voltando. Ele que era a grande esperança ali, porque ele povoou o mesmo lado do Luiz Henrique. Não vou dizer que ele vem para substituir o Luiz, porque eu acho que tem alguns jogadores que eles já fizeram a sua história e são insubstituíveis, né? Naquela estrutura tática, vamos dizer assim, que eu acho que é o Almada e o Luiz Henrique. E eu falava isso aqui, quando o Luiz Henrique não jogava, o Botafogo era outro Botafogo, ele era um ponto de brilho realmente. Mas o Botafogo vai se reencontrar, vai se reescalar, vai se reinaugurar, e o Arthur tá chegando para isso. E é uma boa ali, porque a gente tinha o Lobato em alguns jogos, aí o Caçapa escolheu colocar o Newton, aí a gente tem um meio de campo com mais opções, e aí não tem um cara ali tão fixo na ponta direita. Mas é uma boa o Arthur voltar, hein, ô Lucas Pedrosa? Vamos lá. Qual é o Botafogo que você imagina na sua cabeça de escalação? Vitinho. John, Vitinho. John, Vitinho. Aí tem o Danilo, né? E o Barbosa. Alex Telles, lembrando que o Cuiabano foi expulso também, não pode jogar. Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Igor e o Matheus. E o Savarino?
o Savarino e eu tiro o Matheus. É isso, né? É isso. Tem 11. E o Savarino? Seria o 4-3-3, um pouco mais equilibrado, com o Savarino jogando na esquerda. O Savarino tá sentindo a falta do seu fiel escudeiro Almada. Tá. Eram dois jogadores que se complementavam muito. E o Matheus Martins, que é um bom jogador, ele não conseguiu fazer metade do que os outros jogadores faziam no elenco do Botafogo. Acho que é um atleta que se firmou muito mais no ano passado como reserva de luxo, podemos dizer assim, do que como titular. Eu acho que ele foi muito mal nas oportunidades que ele teve. Então, sem dúvida alguma, com a volta do Arthur, e tomara que ele consiga voltar em bom ritmo, já que ele volta de lesão, o Botafogo ganha qualidade. O Arthur, o torcedor botafoguense, não teve ainda a oportunidade de ver o bom jogador que o Arthur é, que é um jogador incisivo, que parte para cima, que tem boa condução, não só com a perna esquerda, que é a dominante, mas também com a direita nos cruzamentos. E o Igor Jesus vai ser muito importante também, né, nesse elo aí, tanto do Savarino quanto também do próprio Arthur. No meio E aí campo, é o Matheus pelo lado esquerdo, mesmo com o Savarino no meio. com o Savarino, com o Matheus aqui. Mas aí seria um 4-2-4? É o que o Botafogo jogou, inclusive na Recopa. Tiraria o Newton? Eu acho que sim. O Newton, que tem sido o melhor jogador do Botafogo nos últimos jogos? O Matheus, ele realmente não tá entregando o que foi esperado. O ano passado, ele sempre foi uma opção de banco. Sim. E ele sempre entrou muito bem. Inclusive, brincamos aqui, ele faz 2 gols contra o Flamengo, ele bate o pênalti decisivo contra o São Paulo, Sim. Ele participa do gol da final, do último gol da Libertadores. O Matheus, ele era esse 12º jogador, assim como o Júnior Santos, com muita opção. Mas o que a gente tá vendo é que para esse ano, a gente não tem um Matheus tão efetivo, Sim. né? Ele ainda tá recomeçando a sua temporada, o que é super natural. Não é que ele esqueceu de jogar futebol, é porque no momento ele ainda tá engrenando, vamos dizer assim. Realmente, a gente poderia, então, tirar o Matheus e deixar o Newton. Eu faria isso aí. Ficaria Gregory, Marlon e Newton. Isso. Um meio-campo muito mais estável, digamos Solta assim. o Savarino. Com mais qualidade. E o Savarino na esquerda, o Arthur na direita e o Igor Jesus no ataque. Seria uma formação, digamos assim, que o Caçapa escolheu entrar. Escolheu. Porque ele manteria a estrutura, ele só trocaria as peças. O Matheus voltaria pro banco. Da outra vez, ele tirou a gente achava que seria o Lobato. Sim, porque ele tira o ela Lobato. tinha sido a opção algumas vezes. Ele tira o Lobato, colocar o Lobato e coloca o Newton. Sim. E aí ele surpreende ali Isso. nessa escolha, né? Exatamente. Cara, de qualquer forma, a volta do Gregory é muito importante pro Botafogo, não só pra roubada, destruição, mas também pra construção. Eu acho o Gregory um bom jogador e ele também tem um entrosamento muito grande com o Marlon. Ele dá essa segurança pro Marlon, muitas vezes também, avançar um pouco mais, participar um pouco mais das jogadas de ataque, porque quando o Marlon olha pra trás, ele sabe que tem um volante de contenção e muito bem qualificado. O Newton também é um garoto que tem trabalhado muito bem nessa posição, apesar de ter jogado de zagueiro contra o Vasco. Então, Savarino, Arthur e Igor Jesus é um ataque potente. É um ataque que pode fazer o Botafogo, principalmente por estratégia, fazer um gol até os 30, até os 40 do primeiro tempo. Porque se o Botafogo conseguir fazer um gol, 1-0 até esse momento, a torcida vai inflamar. A torcida vai vir junto e o segundo tempo vai ser todo do Botafogo tentando buscar o segundo gol e quem sabe levar para pênalti. Eu não acredito que o Botafogo vai fazer 3 gols no Racing e não vai sofrer. Entende o que eu tô falando? Então eu acho que a chance do Botafogo de vencer essa competição é igualando o placar. É conseguindo pelo menos fazer a diferença de 2 gols aí que o Racing conseguiu conquistar na primeira etapa. E tomar muito cuidado com os contra-ataques do Racing, que foi uma coisa que gerou o segundo gol do Racing lá na Argentina, jogando na Avellaneda. Então, no El Cilindro. Então, na minha visão, de fato, o Botafogo tem que jogar para conseguir esse gol logo nos primeiros 30, 40 minutos. Quando conseguir, eu não tenho dúvida que a torcida botafoguense vai inflamar o Newton Santos. O que era uma marca do Botafogo em 24, ali aqueles 15, 20 primeiros minutos, eu sempre falava isso aqui pra vocês, né? Tem uma blitz do Botafogo, né? Era um jogo extremamente no auge da intensidade e aí já dava um cartão de visita pro time que estava visitando o estádio Newton Santos. Foi muito comum na última temporada. Tem o quê? Uma pergunta pra mim? Ih, lá vem. Ah, não é brincadeira? Ih, difícil isso acontecer. Cadê o Antônio? Acha que eles vão ficar na retranca ou vão pra cima pra acabar logo com o jogo? 2-0, você tá visitando o atual campeão da Libertadores. Eu acho que eles não vão vir igual os malucos pra cima do Botafogo. Eu acho que eles vão controlar, entender e talvez até jogar em cima das intenções do Botafogo, Vini. Não sei, o que você acha? Bom, eu vou pegar como referência os jogos do Racing no fim da temporada passada, pela Copa Sul-Americana, inclusive, quando eles enfrentaram o Corinthians.
E eles souberam tirar proveito dessa situação. Eu não acho que eles vão para cima do Botafogo nesse determinado momento. Pelo contrário, e eles sabem jogar muito bem no contra-ataque. Então eu acho que eles vão ficar... O segundo gol deles foi assim, né? Eu não vou nem dizer que na defensiva. Eu acho que eles vão ficar mais conservadores na partida, não vão para cima como foram lá na Argentina e vão tentar tirar proveito de algum erro do Botafogo. E o Botafogo ele vai precisar se reinventar. Ele vai precisar fazer aquilo que ele não fez até o momento na temporada. Ser um time organizado, ser um time intenso, ser um time competitivo, um time também que não sofra pressão nos minutos iniciais. A gente precisa também pedir paciência ao torcedor que vai comparecer ao Nilton Santos, que não comece a vaiar no começo dos jogos, mesmo se um jogador errar um passe, porque é um jogo extremamente importante. Estamos falando também de uma equipe que está tratando esse jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo. E eu converso com jornalistas lá, é dessa maneira que eles estão tratando. Tanto é que o torcedor do Racing esgotou os ingressos de visitantes sem saber o resultado do jogo de ida. Eles já tinham comprado tudo para cá, porque para eles esse título é muito importante. Não só pela Recopa, que é um título muito importante no cenário sul-americano, mas também por conta da rivalidade entre argentinos e brasileiros. Sim. Eles levam muito isso em consideração, porque ultimamente os brasileiros estão comandando a Libertadores. Então, para eles, a oportunidade de vencer o atual campeão da Libertadores dentro da casa desse adversário e da forma como tem sido feito, e muitos jornalistas até me questionam, o que está passando no Botafogo? Muitos acreditam assim, o que está acontecendo? Por que está caindo tanto de produção? E aí a gente conversa, a gente explica que o atual o dono da SAF do Botafogo entende que a temporada ainda está no começo, enfim, que vai dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Mas dito isso, respondendo sua pergunta, Fernandinho, eu acho que o Racing vai esperar um pouquinho o Botafogo e vai tentar tirar proveito de algum erro do Botafogo durante o jogo. O Vene fala da capacidade do contra-ataque do Racing e foi assim que sai o segundo gol do Botafogo. E, aliás, era o melhor momento do Botafogo na partida, onde ele começou a criar um pouco de volume. Sim. E aí ele toma um contra-ataque muito efetivo, muito veloz, obviamente, né, do Racing. Ô Pedrosa, aí a gente pensa, vamos escolher aí essa estrutura com o Nilton, o Marlon e o Gregory. A gente pensa um meio campo mais conservador, Sim. né? E o Botafogo precisa abrir o placar. Mesmo assim, você acha essa a melhor estratégia? Porque eu acho que você tem uma contenção maior com o Gregory, que é um cara que evitaria muito esses contra-ataques, por exemplo, que o Racing... Porque o Racing não teve só o contra-ataque do gol. Ele teve outros contra-ataques, porque o Botafogo no primeiro jogo, com o resultado negativo, já com 2-0, precisou sair ainda mais. Então eles tiveram 3, 4, o John fez defesa, eles perderam gol em cima na cara do John também. Então assim, nesse jogo com o Botafogo, tendo a torcida ao seu lado também, sabendo como jogar no Nilton Santos, já tendo essa experiência de conseguir fazer os gols nos primeiros minutos pela intensidade, pela blitz que o Botafogo sempre fez, e o Caçapa conseguiu pegar um pouquinho disso. Eu não tenho dúvida que ele observou muitos jogos do Botafogo no ano passado. Você não precisa ter uma estrutura de meio campo tão ofensiva, digamos assim, quando você tem o Savarino, quando você tem o Arthur e quando você tem o Igor Jesus, podendo jogar com o apoio do Marlon, que é um cara que tem condições de conseguir uma bola coberta, tem condições de abrir uma bola na lateral, e você pode liberar os laterais também para jogar. Então eu acho que o Botafogo, tendo o Gregory e o Nilton, ele tem uma contenção maior justamente para você liberar os laterais e liberar também o Marlon Freitas para apoiar os homens de ataque. Caso no segundo tempo, por exemplo, isso não dê certo, aí ele tem que botar a cavalaria, tem que botar o Matheus Martins, tem que botar o que ele tem à disposição para fazer o Botafogo chegar ao gol logo com a rapidez no segundo tempo. E sobre o Matheus Martins, eu acho até o ideal deixar mesmo para o segundo tempo, porque é um jogador que mesmo na temporada passada, quando fazia bons jogos, ele fazia os melhores jogos quando entrava no segundo tempo. Por conta da velocidade dele, e é óbvio, a gente sempre menciona aqui, quando você entra no segundo tempo, querendo ou não, você pega um adversário mais cansado. Sim. Você tem uma noção maior de jogo. Poucos jogadores têm a capacidade de se adaptar rapidamente quando entram nos jogos, como o Matheus Martins. E quando ele inicia, ele apresenta muita dificuldade. Lembrando que ninguém aqui tem drone de escalação, então nós começamos a debater as opções que hoje o Caçapa tem. Sim. E as dúvidas, né? A gente sabe que é o John no gol, que é o Alex Telles na lateral esquerda. As dúvidas são ali, é o Danilo ou é o Jair, que fez uma boa estreia contra o Vasco. Jair fez uma boa estreia. Vai ser o Jair ou o Danilo Barbosa improvisado ao lado do Barbosa? Vai ser o Nilton e aí você tira o Matheus, ou vai ser o Matheus e você tira o Nilton? Muda completamente. O Jair pelo Barbosa vai mais porque você troca um zagueiro de verdade por um zagueiro que está sendo improvisado, mesmo eu achando que o Danilo é um cara super seguro. Eu começaria com o Jair, e você nem nota que o Danilo é um zagueiro improvisado. Mas o maior debate de mudança de tática mesmo
é essa questão. Você entraria com o Newton? Assim foi o primeiro jogo contra o Racing. O Newton, um garoto seguro, versátil, foi muito corajoso, fez belos desarmes. Ou você entraria com o Matheus e aí você tá entendendo que seria um Botafogo um pouco mais pra frente. A gente já fez nossas escolhas, né? Eu tô em dúvida de tudo. Porque eu tô... Sabe aquele modo que você tá... Só escolhe aí que eu vou torcer? Sabe, Pedrosa? Faz que parte. você tá desse jeito? Mas os meninos já deram opinião e você pode também dar lá no Twitter a sua opinião, hashtag SBT Esportes Rio. E seria tá aí. o terceiro título continental do Botafogo, né? Mercosul, Libertadores e agora a Sul-Americana, né? Sul-Americana, Mercosul, época da Mercosul, né? 93. E a E Copa agora a Comebol, Recopa né? Não seria nem Mercosul, é a Copa Comebol. Mas seriam 3 títulos continentais e isso, pra mim, é muito importante para uma equipe que tá voltando aos seus caminhos de glória como o Botafogo. Eu acho que os brasileiros não dão devido valor a uma Oi. Recopa Sul-Americana. O quê? Os brasileiros não dão devido valor à Recopa Sul-Americana. É um título extremamente importante no cenário sul-americano. Os argentinos são apaixonados pela Recopa. Por isso que eles estão tratando esse jogo como assim, é final de Copa do Mundo para eles. Eles são apaixonados pela Libertadores e pela Recopa, né? E eu acho que tem muito também dessa dor de cotovelo que eles estão sentindo nos últimos anos. Eles estão assim. Que só tem brasileiro vencendo a Libertadores e eles estão feridos. Lembre-se que existe uma grande... Acho que a maior rivalidade do futebol mundial é a Argentina e Brasil. Não, e tem outro ponto em relação essa ao Racing. coisa quente, né? Que o Boca Juniors foi eliminado agora da Libertadores, nem Sul-Americana eles vão disputar. Então, assim, se o Racing ganhar, a rivalidade lá também existe entre eles. Muito. Então, isso também tá contando internamente. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que está se preparando aí para enfrentar o Racing, né? O Botafogo que perdeu o primeiro jogo, infelizmente, por 2-0 e agora tenta reverter um placar aí de 2-0 no Newton Santos. É impossível? Não. Tudo pode acontecer. O Botafogo hoje pode surpreender e vencer aí essa partida por 3-0. Pode aplicar ali um 3-0 para cima do Racing. É mais arriscado, é mais perigoso, mas isso sim pode acontecer aí pro time do Botafogo. Mas para isso o Botafogo tem que ter coragem, sair e ir para cima. Isso é uma informação que Crespo pode ser sim o novo treinador aí do time do Botafogo. Texto se reúne com Crespo e negocia a contratação do técnico argentino para o time do Botafogo, né? As informações que saíram aí é que o Texto quer sim aí a contratação, né? Ele que não quer aí, por enquanto, trabalhar com o treinador brasileiro, vai trabalhar com o treinador argentino aí, que pode pintar aí no time do Botafogo. Mas aí, vocês acham que é um nome ideal para o comando do time do Botafogo? Vocês acham que o Crespo hoje é o nome ideal? Né? Vocês acham que, independente da circunstância, a gente já está no segundo mês, quase entrando no terceiro mês do ano, o treinador ainda, o Botafogo ainda sem treinador, e agora surge o nome do Crespo, depois de alguns outros nomes terem recusado praticamente, né, vir treinar o time do Botafogo. Vocês acham que o Crespo é o nome ideal para vir sim treinar o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. E saiu também a informação que o Botafogo negocia a contratação de Wesley, ponta do Al Nassr e ex-Corinthians, né? Contratado pelo clube árabe por 110 milhões a 6 meses, atacante chegaria ao Alvinegro por empréstimo, né? Ele não está sendo aproveitado, muito aproveitado no Al Nassr e pode sim aí pintar no time do Botafogo. É um nome bom, um nome ideal. O que vocês acham? Seria o nome ideal aí para o time do Botafogo, né? O que vocês acham aí? Um ponta, né? O Botafogo realmente está precisando, né? O que é que vocês acham? Né? Segundo a informação, o Botafogo negocia a contratação do atacante Wesley, que pertence ao Al Nassr, clube da Arábia Saudita, que tem Cristiano Ronaldo como grande estrela, né? Revelado pelo Corinthians. O ponta de 19 anos foi vendido pelo Timão para a equipe árabe em agosto do ano passado por 20 milhões de dólares fixo, equivalente a 110 milhões de reais na cotação da época, né? Mais 5 milhões de dólares em possíveis bônus, equivalente a 27 milhões de reais. A princípio, o jovem que foi campeão, né, do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira chegaria ao Alvinegro por empréstimo. Esses aí são as informações do Fogão. E aí, o que vocês acham? Seria um bom nome aí para o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham também aí do Crespo e também o seu palpite sobre a partida de logo mais contra o Racing. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!